Ok, olá? Vamos falar a respeito de hipérbole. Pensa no seguinte, hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano. Então, olha só, o lugar geométrico dos pontos de todo esse plano que a gente está vendo aqui, todos os pontos desta hipérbole, tanto deste lado quanto deste lado, todos os pontos, pessoal, para os quais a diferença da distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P até F2 é igual a uma constante 2A menor que a distância de F1 até F2. A hipérbole apresenta uma série de elementos. Eu quero que você dê uma olhada nos elementos de uma hipérbole. Vem para cá. O que vai acontecer? Para começar, pessoal, F1 e F2 são os focos da hipérbole. E a distância de F1 até F2 é igual a 2 vezes C. Além disso, existe um ponto O, e este ponto O, pessoal, é o ponto médio do segmento F1, F2. E se a gente coloca a hipérbole no plano cartesiano, isso vai me dizer que o ponto O é o centro da nossa hipérbole. Pensando nisso, eu devo notar o seguinte, olha só. O segmento que passa por F1, F2 é um eixo de simetria, ok? O segmento que passa por F1, F2 é um eixo de simetria. Ele intercepta a hipérbole em dois lugares. Intercepta a hipérbole no ponto A1 e no ponto A2. E o segmento A1, A2 é chamado de eixo real ou eixo transverso. A medida do segmento A1, A2 é igual a 2 vezes Azinho, ok? A medida do segmento A1, A2 é igual a 2 vezes Azinho. Além disso, a gente tem um outro eixo de simetria que é perpendicular ao segmento F1, F2, passando no ponto O. O que acontece, pessoal? Esse eixo de simetria, que está colocado ali, vai conter dois pontos, os pontos B1 e B2. A gente vai dizer que o segmento B1, B2 é chamado de eixo imaginário ou eixo conjugado, e que a medida de B1, B2 é igual a 2 vezes Bzinho. Pois bem, conhecendo isso, a gente não pode esquecer que, pessoal, os pontos B1 e B2 distam C unidades de A1 e A2, respectivamente. Então, olha só, de B1 até A2, mede Czinho. De B2 até A1, mede Czinho. O que a gente não pode esquecer é do seguinte, como o ponto O é ponto médio de F1, F2, A1, A2 e B1, B2, a gente vai dizer o seguinte, que há um triângulo retângulo, no qual Czinho é a hipotenusa, B é um cateto e Azinho é o outro cateto. Consequentemente, a gente sabe que Czinho quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. O triângulo é um triângulo retângulo, a gente está usando Pitágoras. Considerando isso, a gente pode lembrar do seguinte, a excentricidade de uma hipérbole é igual a C dividido por A. Ou seja, excentricidade da hipérbole é o quê, pessoal? Um valor maior do que 1. Porque o C, dá uma olhada aqui, o Czinho, pessoal, é uma hipotenusa. E a hipotenusa é sempre maior que o cateto. Consequentemente, você vai me dizer que a excentricidade é um valor maior que 1. Sabendo que a excentricidade é um valor maior que 1, a gente não pode esquecer. Quanto maior a excentricidade, maior a abertura da hipérbole e vice-versa. Bom, conhecemos os elementos de uma hipérbole. Isso é importante na hora da resolução dos exercícios para saber aonde estão os elementos. Mas o que a gente precisa saber mesmo é do seguinte, para começar, equação reduzida de uma hipérbole. Pessoal, a equação reduzida de uma hipérbole está baseada no seguinte. Olha só, a minha primeira hipérbole aqui é uma hipérbole, deixa eu inventar um termo aqui para ti, uma hipérbole horizontal. Ok? Essa hipérbole que a gente está vendo aqui é uma hipérbole horizontal. Nesse exemplo, eu estou te dizendo que o centro é a origem, mas não tem que ser a origem necessariamente. Eu quero que você grave uma coisa. Em hipérbole, o primeiro denominador é sempre o Azinho quadrado. O segundo denominador é sempre Bzinho quadrado. E, na hipérbole, nós sempre temos uma subtração. Significa dizer o quê? Se o centro da hipérbole for a origem, como no desenho, volta aqui. Se o centro da hipérbole for a origem, como no desenho, a gente vai dizer que tem x quadrado dividido por a quadrado menos y quadrado dividido por b quadrado, tudo isso igual a 1. Agora,
Se o centro da hipérbole não é a origem, se o centro está fora da origem, a gente diz o seguinte: x menos x do centro ao quadrado, dividido por a quadrado, menos y menos y do centro ao quadrado, desculpa, y menos y do centro, tudo isso ao quadrado, dividido por b quadrado igual a 1. Dá uma olhada. Centro na origem, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Centro fora da origem, a gente tem que organizar a relação. O que acontece? O primeiro denominador é sempre a quadrado, o segundo denominador é sempre b quadrado. Consequentemente, essa hipérbole, como eu te falei, é uma hipérbole, por assim dizer, horizontal. Agora, eu posso ter uma hipérbole, pessoal, vertical, por assim dizer. Se a hipérbole é vertical, dá uma olhada numa coisa. O primeiro denominador é o quê? A quadrado. O segundo denominador é b quadrado. Isso não muda. E o sinal é de menos. Agora, olha aqui, volta. Hipérbole horizontal começa com x quadrado. Hipérbole vertical começa com y quadrado. Nesse caso, nós temos centro na origem, y quadrado sobre a quadrado, menos x quadrado sobre b quadrado, igual a 1. Centro fora da origem, y menos y do centro, tudo isso ao quadrado, dividido por a quadrado, menos x do centro, tudo isso ao quadrado, dividido por b quadrado, igual a 1. Quer dizer que, se a hipérbole é horizontal, ela começa com x quadrado. Se a hipérbole, como esta, é vertical, ela começa com y ao quadrado. Legal? São as relações que a gente tem para a equação de uma hipérbole. E agora, conhecendo isso, eu preciso que você lembre de uma coisa. Eu quero te falar de uma hipérbole equilátera, pessoal. Hipérbole equilátera é a hipérbole na qual o azinho e o bzinho são iguais. Se o azinho e o bzinho forem iguais, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Se a hipérbole é uma hipérbole horizontal, eu fico com x quadrado menos y quadrado igual a quadrado. Detalhe, isto admitindo que o centro é a origem. Se o centro não for a origem, você só coloca lá x menos x do centro ao quadrado, menos y do centro ao quadrado, igual a quadrado. Se a hipérbole for uma hipérbole vertical, nós temos y quadrado menos x quadrado igual a quadrado. Ok? Isso para hipérbole o quê? Isso para hipérbole vertical com centro na origem. Se o centro é fora da origem, você usa o mesmo princípio, mas aí você coloca lá, ó, y menos y do centro quadrado, x menos x do centro quadrado. Legal? Isso é uma hipérbole equilátera. Azinho é igual a bzinho. Além de falar de hipérbole, a gente tem que falar de uma coisa que são as assíntotas da hipérbole. Dá uma olhada no seguinte, eu tenho um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano eu tenho foco 1 e foco 2. Legal. Agora, além disso, pessoal, nós temos aqui A1, A2, B1, B2. A1, A2 é o eixo real, B1, B2 é o eixo imaginário. Nós sabemos que, passando por eles, nós temos aqui as duas partes da nossa hipérbole. Levando isso em consideração, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Olha só, eu vou passar um quadrilátero pelos pontos A1, B1, A2, B2. Só que esses pontos serão os pontos médios do quadrilátero. Ao traçarmos esse quadrilátero aqui, dá uma olhada no que acontece. Eu tenho lá P1, P2, P3, P4. Considerando isso, eu tenho uma reta A. Medida Bzinho, medida Azinho. Eu tenho uma reta que passa por P1, P3. Essa reta é uma reta crescente. Isso é uma assíntota da hipérbole. E eu tenho a outra assíntota da hipérbole que passa por P2, P4. Eu quero que você note uma coisa muito importante. Para que servem as assíntotas da hipérbole? As assíntotas da hipérbole servem para nos dizer por onde passa a nossa hipérbole. Então, de maneira geral, para construir uma hipérbole, eu deveria começar pelas assíntotas. Agora, essas assíntotas têm duas relações importantes. Primeira relação importante baseada nas assíntotas. Pessoal, se o eixo real for paralelo a x ou estiver sobre x, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Vai dizer que y é igual a mais ou menos m, que é o coeficiente angular, que multiplica x. Agora, o que é coeficiente angular de uma reta? Coeficiente angular de uma reta é igual a tangente do ângulo θ formado entre o eixo x e a reta. E a tangente do ângulo θ, pessoal, é b dividido por a. Quer dizer, então, que as equações das assíntotas seriam y igual a mais ou menos
mais se estiver crescendo, menos se estiver decrescendo, b dividido por a, que multiplica x, ok? b dividido por a, que multiplica x. Isto para uma hipérbole o quê? Para uma hipérbole horizontal. É claro que se o centro não fosse, olha só, a origem como é, a gente ia pegar e ia colocar aqui y menos y do centro, x menos x do centro. Além disso, a gente admite o quê? Eu posso ter um eixo real paralelo a y. Pessoal, se o eixo real for paralelo a y e estiver sobre y, a relação muda em relação ao coeficiente angular. Porque olha só, a tangente de θ agora, pessoal, é igual a A dividido por B. Então, você vai me dizer o quê? Que nesse caso eu teria y igual a mais ou menos A sobre B, que multiplica x, certo? Podemos ter uma hipérbole horizontal, y igual a mais ou menos B sobre A, que multiplica x, ou uma hipérbole vertical, y igual a mais ou menos A sobre B, que multiplica x. Considerando isso, eu quero que você dê uma olhada nesse exemplo. Veja só, determine os vértices, os polos, os vértices são os extremos do eixo real, os polos são os extremos do eixo imaginário, os focos, a excentricidade e as equações das assíntotas da hipérbole de equação. 4x² menos 25y² igual a 100. Pessoal, primeira coisa, eu devo igualar essa expressão toda a 1, conforme a gente viu ali atrás, equação reduzida. O que eu tenho? Eu tenho 4x² menos 25y² igual a 100. Aviso, a hipérbole começa com o que nesse exemplo? Começa com x². Então, a gente já sabe que ela é uma hipérbole horizontal. Como está tudo igualado a 100, eu quero que fique igualado a 1, eu vou dividir tudo por 100. Dividindo tudo por 100, nós ficamos com 4x² menos 25y² igual a 100 dividido tudo por 100. Ficamos com x² sobre 25 menos y² sobre 4 igual a 1. Lembra, o primeiro denominador é sempre a². Então, a² é igual a 25, logo a é igual a 5. O segundo denominador é sempre b². Então, b² é igual a 4, logo b é igual a 2. Sabendo disso, pessoal, c² é igual a a² mais b². Significa que c² é igual a 29, logo c é raiz de 29. Bom, pela equação, eu só tenho x² e y², eu sei que o centro é 0. Se o centro é 0, o eixo real está sobre x. Logo, A1 é menos 5 e 0, A2 é igual a 5 e 0. O eixo imaginário está sobre y, então B1 é igual a 0 e 2, B2 é igual a 0 e menos 2, né? Um valor na parte positiva, um valor na parte negativa. E os focos, pessoal, que estão sobre o eixo x são menos raiz de 29 e 0 e F2, que é raiz de 29 e 0. Então, a gente acabou de descobrir o quê? Acabamos de descobrir os vértices, que são os extremos do eixo real, os polos, que são os extremos do eixo imaginário, e os focos. Precisamos descobrir agora a excentricidade, e para descobrir a excentricidade é igual a c sobre a. Então, excentricidade é igual a raiz de 29 dividido por 5. E precisamos descobrir também, pessoal, as equações das assíntotas. Como a equação tem eixo real sobre o eixo x, a equação das assíntotas é y igual a mais ou menos m vezes x. Quem é m? M é igual a b sobre a. B que vale 2, a que vale 5. Quer dizer que a equação das assíntotas é y igual a mais 2x sobre 5, que é a assíntota crescente, e y igual a menos 2x sobre 5, que é a assíntota decrescente. Ok? Legal? Isto é uma hipérbole. Abraço, até mais!